O salmista Davi teve ao falar a respeito da misericórdia e da bondade do Senhor. Quando nós vemos o salmista Davi, ele expressando este salmo com muita clareza no que se diz respeito à gratidão a Deus, nós podemos refletir para as nossas vidas se estamos sendo gratos realmente ou não ao Senhor, por tudo quanto Ele tem feito, realizado sobre as nossas vidas. O salmista Davi, um dos homens que é mais notável, um dos homens mais notáveis da Bíblia Sagrada, um homem que a Bíblia vai colocar ele como um homem segundo o coração de Deus. Foi chamado para exercer um dos cargos mais importantes e pesados daquela época, que era rei sobre toda a nação de Israel. Um homem que foi chamado no meio do campo, dentre meias ovelhas da casa, das ovelhas do seu pai, e ele foi um dos homens que nos chama muita atenção em todo a sua trajetória, em toda a sua biografia, porque foi um homem que passou por altos e baixos na sua vida, por alegrias e sofrimento, por momentos de triunfo, mas também por momentos de derrotas na sua vida. E quando ele expressa este salmo de número 103, ele, com muita graça, com muita propriedade, ele vai declarar e convidar a todos nós a termos em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração, um sentimento de gratidão a Deus. Todos nós que estamos aqui nesta noite para enaltecer, engrandecer, louvar e bendizer ao Senhor, foi porque um dia o Senhor, Ele nos amou com um amor incomparável, insondável, e deu o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário para a purificação e remissão dos nossos pecados. Estamos aqui nesta noite porque um dia o Senhor olhou com um olhar de misericórdia para cada um de nós e nos deu esta oportunidade que nem todos têm. Mas o Senhor nos deu a oportunidade de podermos sermos adoradores do seu nome. E o salmista Davi, entendendo tudo isso, a oportunidade que o Senhor lhe dera de ser um governante real de todo um território, ele, em um sinal de gratidão, ele vai expressar diante da sua alma, diante do ser dele, a gratidão ao Senhor por tudo quanto o Senhor fez na sua vida ao decorrer da sua trajetória. E ele, em primeira ocasião, ele vai convidar a sua alma a expressar a gratidão ao Senhor, dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Ele está se referindo ao ser interior dele, ao homem interior dele. E ele convida este ser interior, este homem interior, a reconhecer a misericórdia, o amor, a grandeza, o poderio do Deus Todo-Poderoso sobre a vida dele. E quando ele diz assim: bendiz,
ó minha alma, ao Senhor. Ele está expressando de dentro do seu ser, de dentro da sua alma, a gratidão diante de um Deus que é sobremaneira poderoso, grandioso e misericordioso com as nossas vidas. Eu sempre costumo dizer nas ministrações que o Senhor me dá, que nós não somos merecedor do grande amor de Deus, que nós não somos merecedores da salvação, a qual custou um preço muito caro, e não é um valor em espécie de dinheiro ou qualquer recurso desta terra, mas foi o preço da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós não éramos merecedores da misericórdia dele, da bondade dele, mas pela sua graça, pela sua abundante graça, ele nos deu a salvação bendita. Ele nos deu a esperança de vida eterna. Então o salmista, sabendo disso, ele vai expressar com muita clareza e ele vai convidar a sua alma também, em um sinal de rendição, em um sinal de humilhação diante do Senhor. Ele vai convidar a sua alma, o seu ser interior, a reconhecer a grandeza de Deus. E ele diz: bendizei, ó minha alma, ao Senhor. E ele vai mais além, dizendo: e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele não faz reservas na sua vida. Ele não diz que só uma parte dele vai estar reservada para a adoração ao Senhor. Ele não diz que um momento dele somente que irá estar reservado para a adoração ao Senhor. Mas ele é muito claro quando ele convida a sua alma dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. É tudo que está em nossa vida. É o nosso ser interior. É o nosso falar. É o nosso ouvir. É o nosso prosseguir. É o nosso caminhar. É o nosso testemunho de vida. É o nosso falar. Tudo bendizei o nome do Senhor. Nós precisamos entender que se somos servos de Deus, se somos servos do Deus Altíssimo, a nossa vida por completa, e quando eu digo por completa, é em todos os aspectos da nossa vida, deve de estar em conformidade para a adoração e a aceitação do Senhor, porque não é só adorar, mas é necessário que sentimos que a nossa adoração é recebida diante do Senhor. E para que a nossa adoração seja recebida diante do Senhor, toda a nossa vida deve de ser única e exclusivamente para louvor e para a adoração do Senhor. Mas como isso, pastor? A nossa vida, nós, biblicamente falando, somos templo e morada do Espírito Santo. E o templo e morada do Espírito Santo, então, significa que Ele, o Espírito de Deus, vive em nós, mora em nós, habita em nós. Somos morada do Espírito Santo. Então, se somos morada do Espírito Santo, a nossa casa espiritual, que é a nossa vida, tem que estar limpa, tem que estar varrida, tem que estar adornada, tem que estar preparada, tem que estar purificada,
para que o Espírito Santo adentre e possa se sentir bem na casa que ele está. O Espírito Santo, eu disse esses dias atrás, se você chegar numa casa suja, você não vai se sentir confortável. Numa casa que está cheia de barro, cheia de imundície, fedendo mal, né? Você não vai se sentir confortável de ficar ali. Assim é o Espírito Santo de Deus. Ele não habita em uma casa aonde há resquícios da imundície do mundo. Ele não vai habitar em uma casa em que há o mau cheiro do pecado. Ele vai habitar em uma casa que é cheirosa. E este cheiro provém, sabe do quê? Que traz um cheiro bom para a minha vida e para a tua vida. É obedecendo a palavra de Deus. E o Espírito Santo, por sua vez, que é puro, que é santo, ele vai habitar em nossa vida. Então, se ele vai habitar em nossa vida, é necessário que eu e você tenha um ambiente que é a nossa vida agradável, para que no momento que você possa adorar, bendizer ao Senhor, ele possa receber a nossa adoração, o nosso louvor. E quando eu digo adoração, não é cantar somente. Quando eu digo adoração, é o que o salmista está expressando aqui. É aquilo que é extraído de dentro da alma, de dentro do coração, de dentro do ser da pessoa. É extraído com carinho, com amor. E ele, com muita graça, ele vai convidar a sua alma a tudo que está nele, a todos os fatores primordiais da sua vida, seja para a adoração ao Senhor, seja para o engrandecimento do Deus Todo-Poderoso. E ele vai dizer no versículo de número 2: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Olha isso. E não te esqueça de nenhum dos teus benefícios, porque é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Mas o que me chama a atenção, versículo 2, é que muitos de nós esquecemos os benefícios de Deus. E nós precisamos entender que a todo momento nós precisamos de Deus. A todo instante nós precisamos de Deus. A todo segundo nós precisamos de Deus. E nós precisamos reconhecer que a todo instante e que a todo momento o Senhor, Ele nos dá diversidades de livramentos, diversidades de escapes. E nós precisamos reconhecer isso na nossa vida. Então o salmista, ele convida a sua alma a não se esquecer. Tem muitos crentes esquecidos da onde Deus tirou, como Deus tirou e do jeito que Deus tirou. Passa-se o tempo e esquece do valor que é dado no sangue de Jesus Cristo, a qual foi vertido na cruz do Calvário. Se esquecem do sacrifício vicário, se esquecem da grande obra redentora que Cristo Jesus trouxe sobre as nossas vidas. Como eu disse, não éramos merecedores, mas a minha Bíblia diz, a sua também diz, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe o que lhe trouxe aqui? Sabe o que te fez salvo? Não é os nossos méritos, mas é a graça abundante de Deus sobre as nossas vidas. É o favor, a Bíblia diz que é o favor imerecido
que é a graça de Deus, é o favor imerecido, não merecemos, não éramos merecedores, mas a graça dele adentrou nos nossos corações, na nossa vida, e nos trouxe salvação. Irmão, a palavra salvação é muito profunda. A palavra salvação, ela é nada mais do que tirar o ser humano de uma condição de condenação. Tirar o ser humano com rapidez e mão forte de uma situação de condenação. É ser salvo, é tirar o ser humano de uma situação de perigo eminente. E a salvação, a graça de Deus, a graça de Cristo Jesus, ela trouxe isso para a minha vida e para a sua vida. Nós estávamos em um perigo eminente. Nós estávamos à beira da morte eterna, à beira do abismo e andando a passos largos para o abismo. Então a salvação através da graça de Deus nos alcançou na beira do abismo e nos arrancou da escravidão do pecado e nos trouxe para a maravilhosa luz que é Cristo Jesus. E é isto que eu e você devemos de entender, de compreender e colocar em prática isto em um momento de rendição ao Senhor, em um momento de adoração ao Senhor. É reconhecer que somos miseráveis pecadores, mas Jesus, mesmo assim, Ele nos amou com amor incomparável. O texto áureo da Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, não se expressa a quantidade, não se mede a quantidade que o Senhor nos amou, só diz assim: Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu e você estávamos à mercê do inimigo, estávamos sentenciados à morte eterna. Aí o Senhor Deus nos amou de tal maneira, quando este homem foi expressar esta palavra, que ele nos amou de tal maneira, ele não conseguiu dimensionar, calcular qual é esta maneira. Então a única coisa que ele pôde dizer, irmão Ageu, é que Jesus nos amou de tal maneira, que Deus nos amou de tal maneira. Sabe o que significa isso? Não tem medida o amor de Deus. Não tem quantidade. Não tem profundidade, não tem altura, não tem largura, não tem espessura, não tem medidas calculáveis para o ser humano que pode calcular o amor de Cristo Jesus para conosco. Aí me chama a atenção uma coisa: e o que tanto nós amamos ao Senhor? De que forma amamos ao Senhor? De que forma reconhecemos o amor de Deus para com a nossa vida? De que jeito nós declaramos o amor de Deus através da nossa vida? De que forma nós expressamos diante da sociedade, diante dos nossos vizinhos, o amor que Deus teve para conosco e tem para com eles? De que forma nós estamos expressando este amor bendito de Jesus Cristo sobre a nossa vida? Tem momentos na nossa vida que nós pensamos em parar, né?
em desistir, não é? Não é isso que acontece? Não vamos ser hipócritas a ponto de dizer, não, eu sou um poço de santidade, não, eu sou isso, eu sou aquilo, não. Nós somos frágeis, e o apóstolo Paulo disse, aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque somos limitados, somos frágeis, somos comedores de arroz e feijão, temos fragilidades, limitações, e muitas vezes temos ausência, podemos dizer até, de fé em nossa vida para romper muitos desafios, muitas barreiras e muitos obstáculos. E a tendência no pensamento é, vou desistir, vou parar, vou voltar para trás, vou cruzar os braços e vou estacionar na fé. Sabe por quê? Pensamos muitas vezes isso. Uma, por causa da nossa fragilidade, e outra, por causa que nós deixamos de analisar, de raciocinar e de pensar que Deus nos amou primeiro, que Deus, através do seu Filho, nos amou primeiro e deu o seu único Filho para resgate meu e seu. Quando paramos de analisar isto e de reconhecer isto, automaticamente nós estamos a um passo ao declínio espiritual. Mas o homem e a mulher que ele cultiva esta tão declaração de amor que o Senhor teve para conosco, que foi morrer na cruz, ele a todo dia, ele a toda manhã, quando ele acorda e vê o sol radiante ou vê a chuva caindo, ele diz, Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque se eu estou vivo, é por causa do teu grande e infinito e incomparável amor. O irmão que participou da primeira ceia, eu esqueço o nome dele. Isso. O irmão Justino, ele estava conversando comigo e ele falou, o médico, pastor, ele me desenganou e mandou eu ir embora para casa para morrer. E eu cheguei triste, angustiado, mas eu dobrei os meus joelhos e conversei com Jesus. E daí ele falou para mim, eu estou sarado, porque Jesus me curou. Isso, e o Senhor vai dar em nome de Jesus. Então, irmão, o médico tinha sentenciado a morte, mas Jesus é o dono da vida. Jesus é o Deus de misericórdia, é o que concede a vida e vida com abundância. O rei Ezequias estava para morrer, e a Bíblia diz que quando o profeta enviado por Deus disse, põe tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás, ele foi sentenciado pelo próprio Deus. Mas sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele virou o seu rosto para a parede, no seu aposento real. E a Bíblia diz assim, e orou Ezequias, e disse, Senhor, se tenho achado graça aos teus olhos, e tudo quanto eu tenho feito diante de ti, e como meu coração andou em retidão na sua presença, e a Bíblia diz que ele orou e chorou muitíssimo diante da presença do Senhor. E antes que o profeta saísse dos portões real, veio a palavra do Senhor de novo para ele, volta e diz ao meu servo que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida sobre ele. Jesus não é bom ou não é? Ele é misericordioso, ele é bondoso, e ele merece a glória, a honra, o louvor, a adoração. E é isso que o salmista neste salmo está.
ensinando a minha vida e a sua vida. Ele está convidando a todos nós a fazer como Ele, a chamar a atenção à nossa alma e dizer: bendize a minha alma ao Senhor. Não te esqueça dos benefícios. Foi o Senhor que perdoou as nossas iniquidades. Foi o Senhor que sarou as nossas enfermidades. É mesmo, Jesus. Glória a Deus. Eu e você precisamos reconhecer. Verdade, O Jesus. filho do Alessandro esses dias teve um acidente, né? Acidente que poderia ter ceifado a vida dele, mas o que aconteceu? A mão protetora do Senhor teve com ele e deu livramento. Então ele merece a glória, a honra, porque ele sempre está cuidando nas nossas vidas, nos mínimos detalhes. Não, irmão, há pessoas que não reconhecem tanta misericórdia que o Senhor tem, e nós precisamos reconhecer tudo isso em nossa vida. A essência da nossa vida está contida em Deus, na misericórdia de Deus. A nossa vida está somente através do poderio de Deus, porque se o Senhor fazer isso daqui, nós deixamos de existir. Nós somos, meu irmão, eu vou te dizer o que nós somos. Nós somos como uma flor que desabrocha ao decorrer da manhã, e quando chega pela tarde, as folhas se caem, e ela cai ao solo. Assim é o ser humano, como a relva do campo. Na manhã ela cresce, mais à tarde ela murcha e morre. Nós somos pastageiros nessa terra. Então, enquanto temos vida, enquanto nós temos Jesus, enquanto nós temos oportunidade, vamos adorar ao Senhor, vamos enaltecer a este Deus. E para finalizar aqui, ele diz no versículo de número 3: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Reconheça a fragilidade que somos, e reconhecendo isto, nós se tornamos dependentes do Senhor. Nós precisamos entender isto na nossa vida. O ar que respiramos é de Deus. O fôlego de vida é de Deus. Glória ao Senhor. Você já viu a estrutura que você é? Você é feito de uma concentração de água e de pó. Células, milhares e milhares de células, que todas têm uma função. Os seus órgãos, todos têm uma função cronometrada. O seu coração tem uma função que tem que bater cronometrado, certinho. Qualquer deslize do coração, todos os órgãos falham, porque é ele que bombeia o sangue para os órgãos, fazendo funcionamento. Pastor, o que o Senhor quer dizer isto? Espiritualmente falando, eu vou te dizer algo aqui. O coração bombeia o quê? O sangue para os órgãos. Jesus na nossa vida é aquele que bombeia força espiritual para a nossa locomoção nesta terra. É Ele que dá. Minha esposa, ela tem marca-passo. Quando desligam o marca-passo dela para fazer análise de bateria,
quando desliga, ela também desliga todinho. Por causa que o coração não bate como é para bater. A pele dela embranquece, perde a coordenação toda do corpo, fica como uma morta, por causa que precisa do funcionamento ideal. E o ser humano não vive sem o coração bombeando certo. Assim somos nós. Nós não conseguimos viver sem a presença de Deus na nossa vida, sem a graça de Deus, sem a unção de Deus. Pastor, mas e essas pessoas? Vivem mortas espiritualmente. Acham que estão vivas, mas dentro do ser está vazio, precisando do principal que bombeia vitalidade espiritual para o corpo espiritual, que se chama Jesus Cristo. Verdade. Então louve ao Senhor e adore este Deus, porque você ainda tem Ele dentro do seu ser, dentro do seu coração. Se você ainda está caminhando, é porque Jesus ainda está na sua vida. E eu quero te dizer, Ele vai continuar na sua vida, enquanto tu reconheceres que tu não é nada e Ele é tudo na sua vida. Amém? Vamos colocar de pé. Glória ao Senhor. Eu quero cantar com vocês um hino que o Senhor colocou agora no meu coração. Cadê o tocador? Cadê o baterista? Cadê o contrabaixo? Você conhece aquele hino? É antigo, mas é um hino que fala muito ao nosso coração. Quando Jesus estendeu sua mão, conhece? Nós éramos pobres, miseráveis e pecadores. Mas Jesus, Ele estendeu a sua mão para nós. A mãe Esther, tem isso, vamos cantar. Eu quero que você cante com alegria, pessoal. Você cante com muita alegria. Você está